Que nós vamos falar agora. O Flamengo é o assunto com a Eduarda Pessinati. Depois de perder para o Cruzeiro o título da Copa do Brasil deste ano, o Flamengo reencontra a equipe mineira nesta quarta-feira na Ilha do Urubu pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ainda sem poder contar com o zagueiro Juan. O jogador já desfalcou o time na derrota diante do Grêmio fora de casa no final de semana e segue na fase de transição após um problema muscular na coxa. Só deve voltar à equipe no final de semana na partida contra o Palmeiras. Já a receita de Reinaldo Rueda para voltar a vencer é simples, voltar a marcar gols. O que hay que hacer para ganar es no es fácil sin goleador, sin un goleador, porque el máximo goleador de Flamengo es Diego, que tiene 8 anotaciones. Paolo está con 6. Hay equipos en el Brasileirão que tienen goleadores como Durado en Fluminense, que tiene 30 goles en el año, ¿no? O Prato en San Pablo, o yo en Corinthians. Nosotros no tenemos ese goleador de 15, 20, 30 goles. Si nosotros tenemos gol, quizás podemos jugar diferente, ¿no? Y quizás lo que nos falta es ese gol y por eso hace gol Arao, hace gol Diego, hace gol otro. Porque esas son las rachas, ¿no? Paolo no ha estado en buena racha, desafortunadamente, y ahora ya ni siquiera su presencia, ¿no? Sino que lo perdimos ahora por, no sé, ojalá se solucione a situação. E nesta terça-feira, representantes da defesa de Paulo Guerreiro retornaram ao Rio de Janeiro pela manhã. Eles vieram do Peru, onde se reuniram com o jogador e com representantes da Federação Peruana para tentar esclarecer o caso de doping do atleta. O que a defesa alega agora é que a substância encontrada no corpo do jogador pode ter origem na folha de coca muito utilizada para fazer chás. Paulo Guerreiro não teria tomado esse chá especificamente, mas tomou outros que poderiam estar contaminados. O técnico Rueda falou sobre isso. Todo está em momento de mucha privacidad, ¿no? De mucho secreto por parte de los abogados, por parte de FIFA, de la Comisión Antidopaje de FIFA. Paolo está relativamente tranquilo, mas hemos falado con Paolo y es optimista de que puede salir avanti de esta situación. Mas no es fácil porque es un dictamen que ahora tiene que ir a los estrados de FIFA en Zurich. La contraprueba, bueno, quizás hay otras personas especializadas acá en el equipo, como el doctor Tanure u otras personas con mayor autoridad para falar sobre el tema. Sem saber quando poderá voltar a contar com Paulo Guerreiro e depois de ter perdido o Berril, que está lesionado, Reinaldo Rueda resolveu dar chance no time principal para um jovem atacante da base do Flamengo. Lincoln, que recentemente disputou o Mundial Sub-17 pela seleção brasileira, foi relacionado para a partida contra o Cruzeiro nesta quarta-feira e deve começar no banco de reservas. Do Ninho do Urubu, Eduarda Pessinati para o Fox Sports. Muito obrigado, Eduarda Pessinati. E amanhã teremos o Cruzeiro, né, vindo ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo. O Diego Bertozzi tem as informações da Raposa. Grande João, amigos do Expediente Futebol. O Cruzeiro, a gente sabe, é o primeiro time brasileiro classificado para a Libertadores do ano que vem. E mesmo assim, a Raposa está com sede de vitória. O time é o melhor neste retorno do Campeonato Brasileiro. E os jogadores explicam por que querem manter esse ritmo até a última rodada. É um grande jogo, né? Dois times grandes que se enfrentam. Mas Cruzeiro não é que o campeonato ainda não acabou, né? Para nós tem mais jogo pela frente. A gente está pensando acabar o ano o melhor possível para demonstrar que somos os campeões da Copa do Brasil. Tem que fazer também um grande Brasileirão, né? Para ganhar o respeito de los demás times e saber que a gente não está relaxado, sino que está comprometido com o que resta do ano.
O técnico Mano Menezes fechou o último treino da Raposa aqui na Toca antes da partida contra o Flamengo. Algumas mudanças são previsíveis. Rafinha está suspenso e deve ser substituído pelo Alisson. O Lucas Romero, volante, cumpriu suspensão e retorna na vaga do Lucas Silva. A única dúvida é quem vai substituir a Arrascaeta, o camisa 10 da Raposa, que está defendendo a seleção do Uruguai. Há 3 opções: os atacantes Jonathan, revelação da base, Rafael Marques ou Rafael Sobis, que está recuperado das dores no joelho, voltou a treinar nesta semana e sai na frente. A gente tem que mudar um pouco o estilo de jogo, né? Sem jogar com um centroavante fixo, né? Então tem que dividir a responsabilidade. Eu acho que não pode só cair pro Thiago, né? Acho que a gente tem jogadores, o Robinho chegando por trás também, tem Rafinha que tá suspenso, mas também tá chegando para finalizar bastante. Tem Alisson, tem outros jogadores que tem que dividir essa responsabilidade e nós ali de trás ajudar lá também. Diego Bertozzi, direto da Toca da Raposa, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, para o Expediente Futebol. Ok, antes de falarmos aqui de Flamengo e de Cruzeiro, chegou a informação, Fábio Azevedo tá ligado, a última parcial da eleição do Vasco. Olha aí, ó. Brant 1034, Eurico 1016, Fábio Azevedo. Mas 2 detalhes chamam a atenção. 598 eleitores não declararam votos. Isso aí altera o cenário em algum momento. Muita gente, quando esses votos vão aparecer, né? E uma outra coisa que chama muita atenção... Isso é uma boca de urna para entender. Não, isso é uma boca de urna, que está sendo feita lá em São Januário. 500 e poucas pessoas Quase não 600, falaram para quem votou. Não vou dizer que eu votei, voto é secreto, aquela coisa toda. Agora, chama atenção nesses números votos? ali. Qual é o colégio São 10 mil votos. 10 mil sócios em condições de voto. E chama atenção esse número. Pergunta, todos vivos, não? Os que estão lá estão vivos. Não, porque não tem nenhum voto. Não, porque 180... você sabe que a eleição não, pode, né? Não, mas 184 nomes foram afastados da lista porque verificaram que já tinha ido a óbito. Não estão em outro... Apesar de à noite, né, pode sair, mas não sai. Quantos já morreram? 184 que estavam na lista original. Perfeito. Mas chama atenção nesse número, a gente tem 2.050 votos ali, mais 600 que não declararam. Mais os do Horta que tem ali também. Mais os do Horta. Quem já votou no Horta vai ficar contabilizado pro Horta. Teoricamente, 3 mil votos. Chama atenção esse número de votantes. Baixa? Não, alto para clube, pelo menos no Rio de Janeiro. Para o Vasco Porque se o colégio eleitoral de 10 mil, mas normalmente 30%. E a eleição vai até às 10 da noite. Mas chama atenção, Pascoal, porque no Vasco não alcança esse número. E está alcançando esse número muito por isso. Quem quer a manutenção do atual presidente ou quem quer a virada, quem quer a mudança. Isso chama atenção. Normalmente é bem menor. O pessoal não está saindo da grande rede para mostrar o descontentamento ou apoio na urna. O Fábio, o João, companheiros, eu tenho alguma experiência de ter cumprido algumas eleições. Olha, várias eleições no Vasco no período, né? E o que a gente acompanha em relação a essa pesquisa de boca de urna e os que não declaram voto quando saem ali. Normalmente, a proporção é muito parecida com os que declaram. Porque tem gente que diz, não declarou porque é da oposição, não declarou porque é da situação, não quer. Normalmente, é muito próximo o número, quando a gente pega o número final de votos e aqueles que declararam, a proporção não muda muito. O que indica que vai ser uma apuração, ao que parece pelos números, muito apertada. Porque você tem ali 1034 a 1016, um empate técnico. Desses quase 600 que não declararam, se tiverem 15 a mais para o outro lado, já empatou, né? 18 ali, já empatou. Então, não há dentro desses 600 que não declararam voto, normalmente, historicamente, nas eleições que eu acompanhei, foram várias, não só no Vasco, e outros clubes do Rio de Janeiro também, o percentual de pessoas que não declaram, ele tem uma divisão muito parecida com aqueles que declaram. Até meia-noite tem isso aí? Até 10 horas. 10 horas não, até meia-noite já tem a apuração final? Não, muito difícil. Deve invadir a madrugada. Até porque a votação não é eletrônica, é a votação no papelzinho colorido. Cada chapa tem a sua cor, então você depois vira a urna, os papeizinhos, separa por cor, e vai contabiliza, depois conta de novo, esse não houve erro, conta 3 vezes. Eu fiquei curioso. Quem desistiu? Fernando Horta. Fernando Horta.
Ao que consta, o Horta é oposição ao atual presidente. Mas até a semana passada estava junto com o Eurico, né? Até pouco tempo. Ele saiu em agosto. Ele era vice-presidente do Eurico. E lançou uma outra chapa. Em 21 de agosto, dia do aniversário do Vasco, ele se desvinculou do cargo e aí fez a campanha. Mas até 21 de agosto ele era o vice-presidente. Isso que eu estou dizendo. Então quer dizer que ele é, assim como o Brandt, contra o atual presidente. Sim. Tanto que ele sai Por que e apoia. Ele foi escolher só hoje, decidir só hoje? Porque ele tinha certeza... E depois do início da votação. Por isso que eu falo também. Eu não tenho nada a ver com a eleição do Vasco, ganho, que o processo seja democrático e que morto não vote, tá? Para não ter confusão. Agora... Poxa, se você é o candidato, tá, o João é o Eurico, tá? Nós dois somos opositores. Se eu tô vendo que eu tô perdendo, eu vou apoiar o outro candidato da oposição. E foi isso que ele fez. Mas esses 500 e poucos votos... Não, esses não são dele, são 500 não declarados. Não declarados. Ele teve até o início, até ele encerrar a participação dele, 275 votos. Que foi hoje. Foi hoje, não. Isso eu tô dizendo, o processo está errado. 275, ele tá dizendo Poderia ter ido pro Brandt, é isso, gente. Então, mas é porque ele tinha expectativa de ele ser o candidato, tanto que a corrida dele toda é: eu sou o único capaz de derrotar o Eurico. Ele tinha essa esperança. E até ontem ele dava entrevista: eu vou ser o presidente do Vasco. Aí começou a boca de urna. 300 e pouco para um, 290 e pouco para outro. Ele vinha com 60 e pouco. Ele percebeu que não tinha chance. Aí, e abrindo, ele falou: olha, é melhor abrir mão agora. Quando ele bateu no 200, ele percebeu que não dava para E os outros estavam já com 800. Eu não vou. Muito bem. Que eleição, hein? Que mobilização no Clube de Regatas Vasco da Gama. E sem confusão, João. E sem confusão, isso é uma discussão outra de um correligionário. O presidente se aborreceu com um ex-candidato, mas nenhuma confusão até agora, que assim siga até. São 500 policiais na eleição do Vasco da Gama? O JEP está presente, o Ministério Público também. Aliás, torcedor uniformizado não pode chegar a São Januário. É uma operação de jogo para essa eleição. É um evento. Mas tem que ser, João. Para garantir a tranquilidade de quem vai votar. Segurança Pública do Rio de Janeiro, né, emprestando 500 policiais para uma eleição de clube de futebol. E mais seguranças particulares. Realmente é um negócio magnífico. Como muda tudo, né? A expectativa é enorme para a eleição do Vasco da Gama. Páreo está bem apertado aí. Vamos continuar acompanhando aqui. Daqui a pouquinho, uma nova parcial da eleição vascaína. Vasco que entra em campo amanhã contra o Santos na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. A gente fala mais tarde do time do Vasco da Gama. A gente tinha mostrado ali o material do Flamengo e do Cruzeiro. Eles se reencontram amanhã depois da decisão da Copa do Brasil, quando o Cruzeiro foi o campeão no Mineirão. O técnico do Flamengo me chamou a atenção agora nessa declaração, né? Rueda, o prof? Professor Rueda. Sim. Ele disse o seguinte: a gente pode voltar a ganhar, desde que a gente faça gols. Olha. Aí que tá difícil. Me conta agora a nova. Tem que contar pra ele. Conta então, a nova que tem que contar pra ele. Me conta a novidade, que se não fizer gol, não ganha. O Flamengo fez gol domingo em Porto Alegre, tava vencendo o jogo por 1-0 e tomou 3. Mas ele botou na conta dele. Então, lá em Porto Alegre ele falou assim, ok, eu errei, bota na minha conta. Ele assumiu. Legal, então, teve tomou 3 contra o Fluminense também no meio de semana agora, pela Copa Sul-Americana. Então não é só fazer gol, não, tem que parar de tomar também. Eu quero fazer aqui o agente provocador. Sim. Vai repetir, Rodolfo? O Juan não volta, hein? Existe uma expectativa do Juan voltar, ele não vai jogar. Tem certeza disso? O Juan não vai jogar. Rodolfo e Rafael Tem o menino Léo Duarte, né? Por que o Léo Duarte não merece uma... O último jogo do Léo Duarte, se eu não estou enganado, foi no jogo entre Vasco, Flamengo e São Januário, que ele entrou no lugar do Rodolfo, que se machucou, e logo depois ele se machucou. Depois daquilo não jogou mais. Acho que foi o único jogo dele esse ano. Essa é uma situação que eu... Pelo menos no Brasileiro. Essa é uma situação que eu não consigo entender. Acho que merece uma outra chance. Outra situação que eu não consigo entender, como é que o menino de 16 anos... O Lincoln? O outro. Vinícius Júnior. Não é titular desse time aí. 17 anos. Por isso. Aliás, o Lincoln está relacionado. Se alguém tiver alguma... Tem uma explicação, eu vou te dar a explicação. Por favor, sabe qual é a explicação? Eu aceito. Existe um negócio no futebol que se chama justificar. Se você traz um zagueiro de 10 milhões... Você não pode deixar esse cara no banco perdendo a vaga para um garoto de 17 anos. Mesmo o garoto sendo melhor. Mesmo sendo 20 vezes melhor. Não estou dizendo que você prefere perder o jogo do que mudar o time? Eu estou dando a explicação. Bom. Você gasta muito dinheiro. É igual o que aconteceu com o Palmeiras. O Johan está onde no Palmeiras? No banco. Eric, que custou muito dinheiro, mas custou menos do que outros medalhões. Custou 16 milhões, o Eric. No banco. Rafael Veiga está onde? No banco.
Então, você está entendendo qual é o tamanho do negócio? Jogaram muito pouco. Esse é o problema. Esse é o problema. E outra, e o garoto bom da base que a gente nem sabe o nome? Porque ele não vai aparecer. Não tem aquele pequenininho da seleção. É isso. Esse é o problema. Todo mundo adora Agora, ele. eu queria entender um diálogo. Me ajuda. O que o Guerreiro falou aquela vez lá? Que ele não tem obrigação de fazer gol? Do Pascoal, não. Não, já convenci o Pascoal. Não, a mim não convenceu. Não? A mim não. Eu estou esperando o... Não, esse é o pensamento da definitiva. Sabe por quê? O que você falou? Todos esses jogadores que você falou foram contratados pelo Palmeiras. E caros. Sim, mas tem gente mais cara. Isso que eu estou dizendo. Não, eu acabei de falar. Então, mas não jogam. O Palmeiras está preparando um zagueiro central, o Carlão, Nem os zagueiro central. O Palmeiras está preparando um menino. Não, o Borja agora está jogando. O Palmeiras está preparando um garoto de 18 anos. Carlão, tá lá, preparando. O Palmeiras entende que esse moleque vai ser o futuro zagueiro do Palmeiras. Ponto. Mas ele está jogando nas categorias de base. O Palmeiras vendeu, emprestou, doou ou alguma coisa semelhante com 4 jogadores do time da base para clubes europeus. Não foi isso que aconteceu agora no meio do ano? Acabou cedendo jogadores da base para clubes europeus, porque não tinha espaço no time do Palmeiras. Eles acabaram saindo. O Vitinho foi para o Barcelona. Isso, começa a fazer a contabilidade e você começa a ver. Pascoal, o melhor lateral esquerdo do Palmeiras joga no Botafogo. Vitor Luiz. Perfeito. Pergunta pro Vitor Luiz se ele quer voltar. Ele não quer voltar. Isso é uma outra história. Eu tô dizendo que o melhor lateral esquerdo do Palmeiras... Por que ele não quer voltar? Que é o juiz da joga no Botafogo. Por que ele não quer voltar? O Palmeiras... Que vai ser banco. O Palmeiras vai contratar laterais. Essa é uma certeza. O Palmeiras vai contratar laterais. Certo? O Egílio tem contrato até 31 de dezembro e não há intenção de renovar. Nós já saímos do Flamengo para falar no Palmeiras de novo. Só dizendo o seguinte, o Zeca, que está aí nessa situação do Santos, de fica ou não fica, se ele tiver a liberação, essa é uma informação, um amigo me falou do Palmeiras. Agora o Palmeiras vai mover uma palha. Certo. Se ele tiver a liberação, o cara falou, Pascoal, a gente vai para dentro. Perfeitamente. Que tal a gente falar do Flamengo, hein? Então, eu queria que alguém me explicasse como é. Vou repetir. Lincoln relacionado, Flamengo Cruzeiro amanhã. Sobre o Lincoln, né? O Lincoln e o Vinícius Júnior, que é a questão, né? Os dois foram, inclusive, né, dupla na seleção brasileira sub-17 no Sul-Americano, não no Mundial, porque o Vinícius Júnior não foi. Flamengo não Acho que o Real Madrid não quis, né? Real Madrid. Foi do dedo do Real Madrid. O Sormani falou isso. O Real Madrid não queria expor o garoto. O Sormani. O Real Madrid não deixou aí. Vai pra grupo que for o Flamengo, que não sei o quê. O Flamengo foi o porta-voz do Real Madrid. Já comprou, né? Aliás, acho besteira, né? Tá comprado já é do Real Madrid. Já recebeu. O Flamengo precisa fazer um planejamento do seu elenco para 2018 que leve em consideração espaço para jogadores da base do Flamengo. Falei isso aqui ontem. Não adianta contratar um caminhão de gente que barra a subida de jogadores importantes. Historicamente, o Flamengo e o futebol brasileiro construiu seus grandes times mesclando a base com quem está ali. Então é hora de pegar um monte de gente que está dentro do elenco do Flamengo hoje e que não joga e que está lá fazendo... E quando falta alguém, tem que entrar e que entra mal... Vamos lá colocar, por exemplo, aí o Rafael Vaz, o Rodolfo que chegou e está barrando a subida de outros jogadores. É a barca? Vai ter barca, então? Eu acho que o Flamengo precisa tirar peso do seu elenco. Vai ter barca. Tirar peso e abrir espaço para a garotada que está subindo, que tem espaço, que tem qualidade para jogar. Às vezes não é barca, às vezes é balsa, porque ela sai pesada, às vezes não dá na barca. Aliás, tem que ser a uma informação do Fábio Azevedo é que o Rueda internamente já está pensando nisso, que o Eugênio falou. E parece que já está colocando o xizinho no nome de muita gente do elenco lá, né? Já, porque agora ele está com tempo de conhecimento de casa, né? Ele chegou, mapeou, olhou, viu quem ele testou, serviu esse vai, esse não recupera, esse não joga. E aí ele já sabe, já faz uma lista. Nessa lista você pode incluir Mancoejo, pode incluir Gabriel, Muralha, vai ser emprestado, pode incluir os 2 laterais. Rafael Vaz. Quais 2 laterais? Pará e Rodinei.
Os dois laterais da direita. Laterais, E os da esquerda? Trauco, não? Um dos laterais esquerda ele vai também liberar. E o Conca. Araújo está na lista, Pode botar também. Araújo Pode botar também na lista. Pode botar na lista. Araújo entra na lista? A torcida não quer, ele já percebeu isso, que não é uma boa brigar com o torcedor. Então ele vai colocar Araújo. Rômulo. Ninguém fala do Rômulo. Mas é o Rômulo. Rômulo gastou um dinheiro, Não hein? funcionou. Gastou um dinheiro no Flamengo, hein? E Giovânio? Esse fica até o final do ano que vem. Fica até o final do ano que vem. Agora, João, Ou futebol, devolve. futebol tudo Se é os chineses dinâmico, aceitarem, né? Imagine realmente essa lista ser balsa não é definida. pesada. Essa lista ser definida pelo Rueda, aí chega em janeiro, ele acerta com a seleção chilena. Não, mas Chilena? esquece a chilena Ou agora. colombiana? Esquece, não, a chilena. Não, esquece Mas esse nada. papo foi antes do... A Federação Chilena já quer um novo técnico a partir do próximo ano para fazer um trabalho decente e levar Renovação. a seleção... Mas é isso que a gente aí fala esse é aqui. o problema. Aí Esse você tipo deixa- de trabalho só pra não concluir. pode depender só de um profissional que vai e vem, que é o técnico. Não, só para concluir, é isso que eu estou dizendo. Porque do jeito que está pintando aí, pela informação do Fábio, sempre muito bem informado, você dá carta branca para o Rueda... Limpa a área e Limpa a trazer área. quem ele quer. Tá, e aí ok. ele vai embora. Aí em janeiro ele vai embora, aí não. contrata o Cuca, aí o Cuca vem e fala assim, não, mas eu não pedi ser jogador. Mas a partir do momento que o cara já começa a aconteceu com o Cuca esse ano. sinalizar É isso, eu tô citando Não, o Cuca mas por planejar isso, não é um indício Ele de quer que ficar. ele pretende permanecer? Tá, mas e se a seleção chilena vem com um caminhão de dinheiro, João? Mas 4 é anos de interessante ir para a contrato. seleção chilena Sei, agora? pode ser. Pra nada interessante. agora? Não Pra sei. nada. Lembrando que o contrato do Você tá Rueda é até o vocês final estão do ano que vem, subestimando é a isso? seleção Não, do Chile. não é. Porque qual é a competição O ano que vem? contrato do Copa do Mundo. Rueda é até o final do ano que vem. Até o final do ano que vem. Mas ele não vale? Rodrigo Caetano continua com muita força no Flamengo? Já teve mais força. Já teve mais força. Até Mas, porque o se presidente... o treinador tá dizendo que a barca não, porque isso aí é mais do que barca, é uma balsa. A balsa. Vai sair pesada. Que, inclusive, a tem balsa muita sai. participação dele, né? Nas Balsa contratações. que era de São Paulo? A balsa, Ah, balsa. A balsa vai sair, porque uma balsa tem que ser aquela. Porque a balsa tem aquele arranque lento, né? Tem a balsa aí, vai bastante peso. A balsa vai sair. O Flamengo gastou dinheiro nisso aí, meu senhor. Você não foi tudo aqui na Quiáquira, como falava meu avô Pascoal. só faz o não risquinho foi aqui e na libera os Quiáquira. caras. Simples, não é né? assim só liberar. Não é assim. Também acho. É dinheiro, é arame, é bufunfa. E aí, tá tudo bonito? Mas alguns podem Aí fica só pro Flamengo pagar, aí é tudo legal, tá tudo bonitão. Aí, eu contratei, mas agora eu tenho que liberar. Ô, presidente, assina aqui, mas peraí, onde é que eu vou assinar? Aí. Quem é que vai pagar a conta, Foram meu senhor? 55 milhões em reforços. Esse Quem é que vai pagar a conta, meu senhor? Para que eu não veja o Pascoal nervoso, que eu não gosto de ver o senhor Não, eu queria nervoso. saber quem é que vai pagar a conta. Se você me disser, vai sair uma balsa. Já enumeraram os Pascoal. jogadores. Agora, quem é que vai pagar? Fala baixinho pra ele. Olha o coração. Fala baixinho. Baixinho, Pascoal. Como sempre, os clubes vão pagar a conta. Esses homens que fazem as contas não pagam. Tá bom. Agora deixa eu te E explicar aí uma acha coisa. que tá tudo bom. Eu não acho nada. O Palmeiras gastou 142 milhões, tá tudo bonito. Não montou um time. O time do Palmeiras é pra Mas você nada. voltou a serve falar do pra Palmeiras. nada. O time do Flamengo, pra que, Tá que serve falando o time do do Flamengo? Flamengo. O time do Flamengo entrou em campo nesse jogo aí. Eu vou falar pra você, dá arrepio de falar do time do Flamengo. Dá arrepio. O time do Flamengo. Você tá arrepiado, Vou filho? falar um negócio, sabe o que me dá arrepio? Você tá arrepiado, era frio. Os caras nem vestir a camisa do Flamengo, eles sabem. Porque pra vestir a camisa do Flamengo, o cara tem que ter pelo menos vontade. Nem vontade esses caras têm. Aí, vamos liberar. Sabe o que é? Mas aí Nós faz temos o quê, que Pascoal? liberar. Fica com esse elenco? Como liberar, meu senhor? Quem é que vai pagar essa conta? Olha aqui, jogadores que estão terminando o contrato, você renova? Desse grupo que eu falei? Nenhum. Que terminou o contrato, não dá pra renovar. Um abraço pro Gaiteiro, aperta a mão e vai embora. Sim, agora os que tem ali. Empresta. Você falou do volante do Rômulo. Rômulo. Custou barato? Não. Tá bom. Mas aí faz o que com ele? Fica com ele no elenco? Libera. Libera como, meu senhor? Não, o dinheiro não é... E aí Pode fazer uma troca? E o preju? Preju, fica pra quê? O prejuízo já está consumado. Já foi. Agora vem cá. então tá bom. Já vi uma previsão. Pimenta no olho dos outros, é Fresco, já dizia a vovó. Há uma previsão, já vi uma previsão da subida do garoto Lincoln de 16 anos para o profissional. Mas essa situação envolvendo aí o Guerreiro acelerou esse processo e ele está relacionado para o jogo de amanhã. Até porque ele não tem um 18 confiante, né? Se o Rueda tivesse um substituto à altura para o Guerreiro, ele não recorreria agora ao garoto. Porque ele improvisa o Paquetá, porque ele não confia no Viseu. Se o Damião estivesse lá, era o Damião. Não tem o Damião, que foi para o Inter, está fazendo gol lá, inclusive. O Viseu não é o titular na ausência do Guerreiro. Quem entra? Paquetá.
Que não é da função. Mas agora começou a entrar, né, o Viseu. Ele começou a dar um pouco mais de rodagem, de mas não está possibilidade. indo, então ele vai agora apostar no outro garoto. Vai demorar. Também não vai achar que vai botar ele vai sair voando. Vai resolver, claro. Ele vai precisar de um tempo para ganhar ritmo, entrosamento. Viseu já fez um gol importante contra o Fluminense. Há uma defasagem no ataque do Flamengo em relação ao número 2 do Guerreiro. Agora é o número 1, a gente não sabe se o Guerreiro vai voltar a jogar. Esse é o problema, Eugênio. Se não voltar e a tendência que o negócio seja muito pesado para o Guerreiro, o Flamengo tem que buscar dois centroavantes. De ponta. Peraí, aí vai bater naquilo que a gente tá falando aqui. Tá subindo, ó, tem um menino de 20, mas quem quer subindo dar um de 16. Vou gastar mais 2. Aí você quer contratar 2. Pô, aí eu já não tô entendendo mais nada. Mas tá dizendo que é o seguinte, mas que não pode ficar entupindo o time de jogador caro, que tem que botar o cara pra jogar. Aí tá sem o Guerreiro. Tem o Viseu e tá subindo o Lincoln. Contrata 2 centroavantes. Qual é o nome dos jogadores? Viseu e Lincoln. Você acha que esses dois resolvem? Eles têm que ter oportunidade para resolver. Digamos que tem que ter. Calma, gente. Sem gritar. O menino Lincoln é um sucesso da seleção de base. Vamos analisar futebol com calma. Não sabemos se eles resolvem. Não jogaram ainda. O Viseu tá jogando. Pera, vamos raciocinar, calma. Vamos raciocinar, atenção. Chega em fevereiro e março, esses caras... Chega fevereiro e março, esses dois moleques não resolvem. Aí você vai atrás de quem no mercado? Eu não vou atrás de ninguém. Tá bom. Então, Flamengo, faça isso, viu? Fica só com os dois, o Guerreiro fora. Aí em março vocês vão atrás. Ninguém falou isso. Aí vocês vão em março atrás de. Você sabe que está chita. Deixa eu terminar. Sabe onde vocês vão achar esses dois centroavantes em março do ano que vem? Faz isso. Em Marte. Tá bom. Mas é mais fácil essa engolida. Olha, vocês como dirigentes de futebol. Olha aqui. Vai nessa. Se você quer que o menino de 16 anos, que vai ter 17 no máximo, não sei quando é que ele nasceu, qual é a data de nascimento dele, que em março ele esteja arrebentando no time profissional do Flamengo, ele tem que ter oportunidade para ganhar a experiência. Mas se ele não resolver, você olha para o banco e faz o quê? Dentro do elenco, vai jogar o Viseu. E o Viseu resolve? O Viseu tem entrado, fez gol decisivo contra o Fluminense. Fez gol no ano passado, quando não tinha o Damião, e ele entrou várias vezes. Ele tinha, inclusive, no Campeonato Brasileiro de 2016, o mesmo número de gols do Guerreiro. Eu respeito. Você acha que o Viseu resolve? Tem que ser. A chegada do Damião atrapalhou. Se for assim, o Flamengo não tinha revelado um monte de jogador. Eu vou guardar isso no ano que vem. Olha, sabe o que o Flamengo fez? Viseu resolve os problemas do Flamengo. Vou te dizer o seguinte, o Flamengo revelou. Oportunidade. O Flamengo revelou nos anos 90, ele não usou Marcelinho Carioca, Djalminha, Paulo Nunes. O Giovanni até jogou no Flamengo. Usou 3 atacantes, meias atacantes, jogadores de frente. 3. Todos campeões da Copinha pelo Flamengo. Em 90. Arrebentaram Rogério, todos zagueiro. em outros clubes. Mas tô falando só 3 que são... Da frente. Não vou falar o time inteiro, porque vários jogadores vingaram no futebol e seguiram por aí. Mas esses 3 arrebentaram em outros clubes que não foi o Flamengo. Por quê? Não tiveram oportunidade de jogar no time principal do Flamengo. Porque os medalhões que estavam lá barravam a subida desses caras. Mas olha aqui, esse aqui eu não conhecia. E é um torcedor do Palmeiras que está entrando aqui para participar da discussão do Flamengo. Vadinho da Tupi. Tá mandando o seguinte recado, mas esses caras foram campeões com o Flamengo. Ganharam o Carioca de 91 e o Brasileiro de 92. Valeu, Vadinho da Tupi, obrigado pela participação. Não, inclusive, eu acho que o Marcelinho, desses jogadores todos aí, ele é o cara que mais é identificado com o Corinthians e apontado por muitos corintianos. O maior jogador da história do Corinthians. O maior jogador da história. Eu não acho que ele seja o maior jogador da história do Corinthians. Jogou mais que o Rivelino? Eu não acho. Eu não acho que o Marcelinho seja, já falei isso pra ele. O maior no sentido de mais vitorioso. Ele é o mais vitorioso jogador com a camisa. Ao lado do Ricardinho. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, esses aí, o Paulo Nunes foi campeão como titular em 92 só. Paulo Nunes, Marquinhos. Mas titular absoluto Júnior jogando Baiano, foi ele. Só para concluir, eu sou um dos defensores do Viseu. A história de Marcelinho e Djalminha não é ligada ao Flamengo. Quando o Leandro... o Marcelinho e o Djalminha eram reserva. Quando o Leandro Damião... O Nélio era titular. Quando o Leandro Damião foi contratado, eu achei que deveria ter dado mais chance para o Viseu. Perfeito. Só que agora você não tem o Guerreiro. Eu acho que só com o Viseu não dá. Tem que trazer mais um centroavante. Para esse ano não dá. Vem aí Lincoln, 16 anos, quem sabe não vai explodir. Sim, Olha só. eu concordo. Ontem o Leandro Quesada participou com o Nivaldo Prieto, com o Zinho, com o PVC, do Boa Noite Fox, que teve como convidado Mano Menezes. E entre muitos assuntos, Mano que estará amanhã na Ilha do Urubu dirigindo o Cruzeiro contra o Flamengo, ele falou da passagem dele como técnico do Flamengo. Veja aí o que disse o Mano. Eu nunca fui demitido como técnico no futebol brasileiro. Isso é uma marca
É uma marca difícil, muito rara, né? Os meus trabalhos, de um modo geral, duraram nos clubes onde eu passei 2 anos e meio, 3 anos. Isso é outra marca difícil de ser conseguida e é rara, né? Começou lá no Grêmio, depois passou pelo Corinthians, depois até pela seleção, né? Foi um trabalho de 2 anos e meio. O único lugar que eu não consegui levar o trabalho como eu gostaria foi o Flamengo, né? E eu, quando pedi para sair do Flamengo, e isso, né, até me causou um prejuízo enorme aí em termos de críticas que recebi, de falta de entendimento, eu não via o trabalho andar como eu acho que é necessário andar. E não via perspectiva de melhora como eu acho que todo trabalho tem que ter uma perspectiva. Você pode passar dificuldades, todos passamos, mas você vê o caminho de saída, você tem experiência para ver isso, quando a coisa vai andar ou quando ela não vai andar. Então foi o único momento assim, que eu não vi essa perspectiva e por isso fui muito sincero com as pessoas que dirigiu o Flamengo. Mas se você não tivesse esse episódio da seleção tão pertinho ali, interferiu, quer dizer, numa paciência menor, você estava diferente? PVC, a gente vai ficando diferente em determinados momentos da vida, alguns a gente é mais tolerante, outros a gente é um pouco menos. Mas não se tratava de uma coisa particular. Eu sempre me coloco dentro de um contexto, e o contexto sempre é maior do que o individual, do que o técnico sozinho, do que você achar que você é capaz de resolver todas essas questões. Então, eu não me vi capaz naquele momento, né? E tinha a ver com tudo que estava ali, não era só com o meu momento individual. Aliás, perfeitamente. Leandro Quesada, foi você que fez a pergunta? Você estava participando do papo ontem. Fiz algumas sobre seleção. E ele falou que o único lugar que ele não conseguiu desenvolver o trabalho foi no Flamengo. Na realidade foi alguma coisa de bastidor que o Mano não quis também explicar muito, né? Na realidade ele foi demitido uma vez só na carreira, né? Em clube não. Na seleção puxaram verdadeiramente o tapete do Mano Menezes, né? No momento em que muitos entendiam que a partir dali o trabalho ia fluir melhor, tal, mas ele admitiu aí que naquele momento precisava de uma dupla para comandar a seleção e concordou que a dupla era formada por Parreira e Felipão, ou seja, uns caras mais cascudos para levar a seleção brasileira ao 6º título, que de fato não aconteceu, né? Como a gente viu na Copa. Mas ele foi muito gentil. Por uma mudança de comando político na CBF. E falou aí um detalhe, e falou que ele sentia que não estava ainda preparado para assumir a seleção, que não era aquele o momento, ele só percebeu isso na hora que ele estava dentro da seleção brasileira, que é uma humildade, né? Sim. Um técnico reconhecer que não estava ainda preparado para assumir uma seleção brasileira, nunca tinha ouvido isso de nenhum treinador que passou pela seleção do Brasil. Mas eu acho que no episódio da demissão dele da seleção brasileira, não entra o trabalho dele, porque o trabalho dele não era ruim. Estava melhorando, né? O trabalho dele, você vai questionar, perdeu a Olimpíada na Inglaterra. Foi decisivo. Entendeu? Esse foi o que decidiu. Perdeu para o México, a Olimpíada na Inglaterra. Perdeu para o México na final. A gente vai discutir esse aspecto, a gente vai discutir esse ponto, com jogadores que eram muito qualificados para jogar na seleção brasileira e era uma seleção apontada como favorita. Ponto. Isso você pode discutir. Agora, a presença da CBF deu a ele a missão de renovar a seleção brasileira principal. E o trabalho que ele se propôs a fazer na seleção brasileira, ele começou a fazer e era bem feito. Quando o Mano Menezes saiu da seleção brasileira, no meu modo